Amanhã, 21 de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Mas, na prática, essa luta ainda está longe de ser vencida. É sobre falta de acessibilidade. E antes mesmo da entrevista começar, foi possível perceber que esse é um problema real no Brasil. Eu já cheguei aqui, deve ter uns 15 minutos, mais ou menos, e eu estou rodando, procurando uma vaga mais próxima da praça de serviço, né? E, como você pode ver, não encontrei. E não bastasse ter uma vaga, achei essa aqui na sorte, mas está bem distante. Você pode ver que o passeio não é adequado, eu não estou próximo aonde eu quero ir, então eu vou precisar de ajuda de alguém, ou um aluno, ou de alguém que passa aqui. Segundo o IBGE, 6,7% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, sendo que 1,3% desses são cadeirantes. Mas a acessibilidade parece não acompanhar esse número. São calçadas sem rampas, escadas, transportes e espaços públicos que não permitem a mobilidade dessas pessoas. A eficácia mesmo da acessibilidade, ela não existe. Então, você vai ao centro de BH, não tem acessibilidade, os passeios são irregulares. Aqui mesmo onde nós estamos, sozinho eu não consigo, eu preciso sempre ter auxílio de alguém, porque o passeio não é adequado, tem muito buraco, falta manutenção. Aí a gente fala em acesso aos edifícios públicos. Também, se vai na prefeitura, tem que entrar pela garagem, porque não tem acesso pela entrada principal. Então a gente percebe que tem leis, né? Elas não são eficazes, porque a fiscalização não atua. Quais são as características principais da arquitetura acessível? O que ela precisa ter? O que ela precisa, de fato, seria seguir a lei da acessibilidade, né? Essa lei, a principal característica dela seria seguir a NBR 9050, né? Que é a norma que dá as diretrizes para as edificações serem acessíveis. Então, assim, a grosso modo, seriam mesmo rampas, né? Barras de apoio, calçadas antiderrapantes, né? E principalmente circulações livres de obstáculos. Quando a acessibilidade não é colocada em prática, o impacto vai além da questão de ir e vir. O ideal de quase todo mundo é o quê? É buscar autonomia, buscar independência. E quando você se depara com algo que te impeça de chegar onde você quer, isso te causa realmente, às vezes, dependendo do grau, até depressão. Todos os dias você encontra alguma coisa contra a qual você tem que estar se colocando, pleiteando, porque o direito nós temos, né? Mas não é dado, né? O que a gente precisa não é dado, existe no papel. Muita coisa melhorou de lá para cá, graças a Deus, mas ainda tem muito a melhorar. E existem alguns caminhos para ajudar a mudar essa realidade. Eu creio que seja mais a questão da conscientização, né? Existem diversas políticas públicas voltadas para a acessibilidade e buscar também conhecer, né, pessoas que passam por isso, porque muitas vezes a gente não tem contato com uma pessoa que passa por isso, né? Eu tenho fé que essa luta a gente ainda vai conseguir vencer ainda. Uau, gente, assunto seríssimo. Então, para continuar falando sobre brilhantemente essa matéria aí feita pela nossa querida Giovana de Paula, é que nós vamos conversar agora aqui no estúdio sobre esse assunto. Então, nós recebemos o estudante Gustavo Kinski, que é deficiente visual, e também ainda a advogada Ana Lúcia de Oliveira. E ela tem uma deficiência física, né, que dificulta a sua locomoção. E eu cumprimento os meus convidados lindos aqui. Bom dia, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Alegre, contente, sorridente? Muito. Então tá certo. Grande Gustavo, bom dia, tudo bom? Bom dia, Serginho, tudo bem e você? 100%? 100%. Então tá jóia. Pessoal, estamos aí falando sobre esse dia, né, nacional da luta das pessoas com deficiência. Fomos ali ilustrados, né, recebemos essa ilustração da matéria,
falando aí já sobre as dificuldades no dia a dia. Ana, Gustavo, ladies first, né? Primeiro as meninas, não é isso? Claro, com certeza. Aí, Ana, para você, como cadeirante, ali nós tivemos esse exemplo ali na TV. Fala pra gente, e como advogada também, né? Hoje, sobre essa luta, os ganhos, os avanços e ainda o que precisa ser alcançado. Nós temos uma história Claro que partindo do ponto de vista bem pessoal, né? Da sua experiência. Sim, nós temos uma história de luta muito grande, né? E nós temos uma legislação também muito moderna, inclusive copiados em outros países, legislações que falam desse direito à acessibilidade, tanto em órgãos públicos como privados. Então, no aspecto legal, o Brasil, então, está sendo copiado por outros países por causa dessa lei? Hoje nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que ela regulamenta, como se ela regulamentasse a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E é uma lei muito moderna, como eu falei, o Brasil é referência, assim, na legislação da pessoa com deficiência. O que nós não temos é a concretude dessas leis, né? A efetividade da aplicabilidade das leis. Fiscalização para se cumprir. Sim, multar. Para o pessoal de casa saber, vamos contar um pouquinho da sua história. Você disse que com 3 anos você descobriu que tinha... Não, com 1 ano eu tive a doença. 1 ano você teve artrite reumatoide. Isto. Aí foi sendo visto com 3 anos... Com 3 anos e meio, a artrite reumatoide sumiu, que é o período de remissão. De remissão, né? Da doença. Aí sua mamãe entendeu, sumiu, tá tudo certo, não aparece mais nada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade... Tá tudo beleza, 11, 12... 12 a doença voltou. Como a medicina não era moderna naquela época, né? Não tinha muitos remédios para combater essa doença, foi causando deformidades nos membros superiores e inferiores. Eu cheguei a ficar com 15 anos, já estava numa cama, fiquei 3 anos numa cama. Depois eu fiz tratamento no Sara Kubitschek, aí eu parti para muleta, para cadeira de rodas, depois utilizei muletas e hoje eu utilizo a cadeira de rodas para longas distâncias, as muletas mais para andar dentro de casa. E longas distâncias a cadeira de rodas por causa do perigo da osteoporose, de cair, né? Então, da dor também que eu sinto se eu andar muito, então eu utilizo a cadeira de rodas. Então, assim, eu vim de uma época que realmente não tinha acessibilidade. Veio desbravando aí todo esse contexto, não tinha legislação, né? Tanto que quando eu parei, eu fiquei 3 anos sem estudar, quando eu fui para a cama. Meu pai me tirou da escola, porque a escola não tinha acessibilidade nenhuma naquela época, né? E então, quando eu voltei a estudar depois de 3 anos, a diretora da escola municipal da minha cidade recusou. Porque Você era de qual cidade? Contagem. Contagem. Aí a diretora recusou a minha inscrição na escola, porque lá não tinha acessibilidade, também não tinha legislação que nós temos hoje, né? Que hoje é crime. Hoje é crime. Hoje é crime, né? Então, foi uma luta muito grande da minha mãe. E hoje eu já sou formada, graças a Deus e a minha mãe, né? Verdade. Que lutaram muito. Agora vamos passar ali para o nosso Gustavão ali, ó. Gustavo, e você também teve uma outra questão, né, assim, vamos dizer assim, até curiosa. Até os 15 anos você enxergava e aí numa segunda-feira, numa aula de português, o olho começou a embaçar, questão de 40 minutos você perde a visão, não foi isso? Exatamente. Foi algo assim bem chocante para mim na época. Eu fiz várias cirurgias de lá para cá, isso já tem 7 anos. E a gente aprende, né, a viver com isso, a gente se adapta às diversas situações da vida e estamos aí hoje. Agora, Gustavo, como é que é o nome da doença que você teve, que é até uma doença hereditária? Eu tive um descolamento de retina. Descolamento de retina. Aí, mas assim, nada que pudesse, assim, lá, se tivesse sido visto, observado, teria, na época, assim, alguma forma de reversão ou não? Ou pelo menos teria ali evitado, seria controlado? Eu sempre fiz um controle. O meu pai, por ser hereditário, meu pai também é cego. Então, eu sempre fazia um controle a cada 6 meses, um controle oftalmológico. Na época, não tinham detectado nada. Foi realmente algo que aconteceu repentinamente. E
Há sim métodos para poder voltar a enxergar, mas hoje não são métodos tão acessíveis pelo ponto de vista financeiro. Sim. Sabe? Tanto é que as cirurgias que você fez, elas foram fora, né, do país, não é isso? Foram em Houston, um centro de referência oftalmológica que tem lá nos Estados Unidos. Entendi. E agora, quando a gente fala do Dia Nacional da Luta das Pessoas, né, com deficiência, hoje para você, com essa deficiência visual, hoje tem muitos, também uma efetividade ali de recursos, né, que te auxiliam bastante. Mas, no dia a dia, as suas dificuldades, seus maiores obstáculos, quais são, Gustavo? Eu acho que o maior obstáculo assim, que eu enfrento é o desconhecimento das pessoas à minha volta em relação à questão da acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiência. Eu posso perguntar se seria também dessas pessoas à volta sobre a questão da sensibilidade aí ao seu caso, por exemplo, de às vezes criarem essa empatia também, às vezes amigos, colegas de classe lá, até de trabalho? Em relação a isso, eu não tenho problemas, pelo contrário. Tranquilo. Sempre que eu necessito de alguma ajuda, sempre tem alguém disposto a me auxiliar. Eu acho que esse não é um problema para mim. Sim. O maior problema mesmo é o desconhecimento das pessoas em relação às dificuldades dos deficientes físicos e acabam cometendo algumas ações impróprias, deixando obstáculos no meio do caminho, não se atentando para certas peculiaridades da deficiência. Por exemplo, lá na hora lá da faculdade, lá, você é estudante de jornalismo, não é isso? Sim. Aí na hora da faculdade, aí tá na hora de ir embora, o sinal é acionado ali para a turma ir embora. Às vezes eles saem, te atropelam, tem isso. Não. Ali eles conseguem te... Sim. Agora, da sala em diante, a coisa começa a acontecer, né? Sim. Onde esses obstáculos são deixados, aí você tem algum tipo de dificuldade. Não, eu tenho a minha bengala, então eu sempre vou com ela à minha frente, então eu sei onde estão os obstáculos. Mas muitos deles poderiam ser evitados. Sim, Por exemplo, pensando ali calçando o seu sapato, esses obstáculos poderiam ser retirados ali ou não deixados pelo caminho, né? Sim, é tudo questão de planejamento geográfico, questão de construção do local. Por exemplo, eu estudo na PUC do São Gabriel. Sim. A PUC do São Gabriel tem um piso tátil no passeio, é uma espécie de alto relevo no passeio para indicar o caminho para os cegos. Sei. E no que meio... é uma obrigação legal, inclusive. É uma obrigação legal. E no meio do piso tátil tem um banco. Então assim, eu fico... Tá, e aí, como é que eu vou passar agora? E do outro lado tem a rua, do outro lado tem um muro. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Então assim... Não é de rir, não. Seria cômico se não fosse trágico. Mas se a gente for pensar, é a mesma coisa que colocar uma árvore no meio de uma avenida ali. Não dá nem para passar para um lado nem para o outro. Você também enfrenta isso, né, Ana? Demais, a falta de acessibilidade. Porque, por exemplo, para passar a cadeira, um elevador, talvez a porta é mais estreita. Sim. A sua casa, ela tem que ser toda adaptada? A minha casa, ela tem uma certa, como de muleta, mas tem uma certa adaptação. Eu tive que refazer, né? Eu tive que fazer uma reforma para adaptá-la, tanto na cozinha, no banheiro, no meu quarto, em tudo. Então, isso dá para eu fazer, né? Mas na rua aí a coisa complica, porque não é responsabilidade minha. Qual foi o maior aperto que você já passou, assim, que você falou assim, meu Deus, não é possível. Aí gerou aquela revolta, aquela indignação, assim... na rua, nas calçadas, medo de cair, sabe? Eu falo Porque que... às vezes você pode é uma estar de muleta, talvez um deslocamento menor, né? Que você nos falou que é possível. Aí chega ali aquelas calçadas todas irregulares. Tanto de muleta como de cadeira, você fica com medo de passar, você sabe que você vai cair. Já aconteceu como eu trabalho, eu sou advogada, né? Então eu ando muito no Barro Preto. E lá tem umas rampas que a cadeira, ela emperra a cadeira, não dá.
Então a rampa não é acessível. Não é rampa, para mas poder. É pro carro, não é para cadeira. É da calçada para poder ir para a rua. Né? A rampa que você desce a calçada e vai para a rua. Do cadeirante? Não é acessível. Não, pois muitas. É dessa que você está falando? Dessa. Não é uma rampa assim que a gente vai levar, por exemplo, acesso a uma garagem? Não, é aquela rampa que você desce a calçada para você atravessar a avenida. Então ali muitas vezes aí fica, eu preciso de alguém para poder me empurrar. Te dá um impulso. Então assim, muitas vezes não tem. O que eu faço? Eu vou no meio da rua. Porque para mim, apesar do risco, mas eu tenho menos riscos de cair. Desculpa, mas aí então eu tenho que perguntar exatamente pelo tema. Dia da luta nacional das pessoas, né, com deficiência. Aí você vai para a rua. Aí você vai competir com os carros. Com os carros. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.